Aleluia, aleluia, oh, aleluia, Tu és santo, Senhor, digno de honra, de louvor, de adoração. Oh, Senhor, obrigado pelo sacrifício de Jesus, porque podemos ter acesso à Tua santa presença, à Tua santidade, podemos chegar ao trono da graça e encontrar socorro em ocasião oportuna. Senhor Santo Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, levantamos um altar no nosso coração, um altar de adoração à Tua santa presença, um altar de adoração reconhecendo quem Tu és. Oh Senhor, Tu és bom, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado na beleza da Tua santidade. Oh, aleluia, oh. Pode continuar baixinho. Pessoal, ainda de pé. Eu tenho uma direção no meu coração. Que se alguém chegou aqui nesse lugar com alguma dor ou enfermidade, algum mal-estar, a gente vai fazer diferente hoje. Eu quero que você venha aqui para a gente orar por você. Tem alguém nessa situação? Alguma dor, mal-estar? Qualquer tipo de dor? Ou até mesmo não está sentindo dor, mas tem uma enfermidade diagnosticada. A unção do Senhor está nessa noite para curar. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode ficar um pouco mais para trás. Eu quero chamar os diáconos para... Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não, Deus não quer que você fique sofrendo para receber a palavra. Você vai receber a palavra curada, amém? Aleluia. Se não está sentindo nenhuma dor, mas está aqui porque tem uma doença diagnosticada, creia que ela vai desaparecer da sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou só impor as mãos. Urabatire balakaia, redocitra miatori miatara manasete yatala manara manamara malabara balaba. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, seja curado da planta dos pés à ponta dos cabelos. Eu declaro em nome de Jesus que todo processo infeccioso regride e desapareça da sua vida. Aparelho urinário e circulatório completamente saudável e curado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Declaro completamente curado. Completamente curado. Ossos completamente restaurados. Organismo funcionando perfeitamente, todo mal-estar desaparecendo e dor, em nome de Jesus. Seja curada, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo venha sobre ti, mulher, trazendo a cura que Jesus conquistou na cruz do Calvário, curada em nome de Jesus, da planta dos pés à ponta dos cabelos, completamente curado, desaparecendo a hérnia. Toda a hérnia desaparecendo em nome de Jesus, completamente saudável. Eu declaro esse processo de hérnia sendo desaparecido, cerceado, desaparecendo da coluna dela em nome de Jesus, completamente curada. Toda dor desaparecendo, nervo ciático, sem doer, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, completamente curada, saudável, todo mal-estar, indisposição desaparecendo em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, processo infeccioso desaparecendo do corpo dela em nome de Jesus, completamente saudável, em nome de Jesus, em nome de Jesus, completamente curada. O poder do Altíssimo vindo sobre ti, mulher, trazendo a cura. Em nome de Jesus, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, completamente curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curada, o poder do Espírito Santo, trazendo em manifestação aquilo que você precisa, desaparecendo toda dor, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Obrigado, Grupo Louvor. A gente tem que seguir as orientações do Espírito, amém? O Espírito de Deus faz conforme Ele quer, não é conforme a gente imagina, não é o programado, amém? Glória a Deus.
Devemos sempre obedecer. Diga, eu devo obedecer. Glória a Deus, o que Deus diz, né? Sabe, o problema da gente é que a gente pensa demais e acha as coisas demais, mas se a gente deixar de achar as coisas, fica mais sensível ao Espírito, a coisa fica mais simples, amém? Porque quando a gente acha demais, a gente começa a operar na carne, e a carne para nada aproveita, tá? Vida cristã não é uma vida de lógica, se fosse vida de lógica não era cristã, né? A gente estava num grupo, um clube social, ou envolvido com a ciência, que tem a ver com a lógica. Vida cristã tem a ver com fé. Então, conforme o que a gente crê. Não é o que a gente acha, nem o que a gente pensa. Amém? A gente só tem direito de pensar algo quando a gente percebe que aquilo não está alinhado com a palavra. Mas mesmo isso, a gente não tem a resposta para tudo. Amém? Exemplo, alguém não é curado. Eu não tenho resposta, eu só sei o que está na palavra, amém? Mas eu só sei que a vontade de Deus é curar todo mundo, amém? Essa é a vontade de Deus. Se não fosse assim, Jesus não tinha curado todo mundo, amém? Então eu quero que você abra a Bíblia e dessa vez eu quero pedir ao Glaucio para pôr só esse texto, tá? Em Marcos capítulo 2, versículo 18 até o 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mas se você tem a sua Bíblia, eu prefiro que você leia a sua Bíblia, porque isso cognitivamente é melhor para a tua mente, para o teu coração. Se você não está com a Bíblia, você lê aqui, tá? Está escrito assim em Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Do que o Senhor está falando aqui? Veja, a pergunta era, por que teus discípulos não estão jejuando? Nós sabemos que hoje devemos jejuar, mas naquela época Jesus estava na terra. E a pergunta foi, por que os teus discípulos não jejuam? Jesus disse, olha, não tem necessidade, né, de jejuar porque eu estou aqui. Resumindo, é isso. Mas vai ter um dia em que eu não vou estar aqui e eles vão precisar de jejuar. E até aí está tudo muito claro. Mas a coisa começa a ficar um pouco mais complicada para alguns quando ele diz assim, não se põe pano novo em veste velha. Por que ele disse isso? Não põe pano novo em veste velha. Porque a questão aqui não é se deve jejuar ou se não deve jejuar. A questão aqui era por que esses discípulos de João e os fariseus estavam perguntando por que eles não jejuavam. Então estavam aqui sendo julgados os discípulos porque eles deveriam fazer algo religioso. Amém? A questão não é se deve jejuar ou se não deve. A questão é, por que você está se preocupando o que é que tem que fazer? Não é? Então, Jesus diz em primeiro lugar, não se põe pano novo em veste velha. E depois ele diz, não se põe vinho novo em odre velho. Bem, vamos explicar o que é um odre. O odre era o que eles usavam como garrafa naquela época, né? Na verdade era feito com couro de bode, né? E se eu não me engano era o estômago do bode, alguma coisa desse tipo. E colocava o vinho dentro. Se o odre tivesse velho, quando o vinho começasse a fermentar lá dentro, aquilo arrebentava, quando era um vinho novo, entendeu? Que ainda estava em processo de
de fermentação. Então, por isso que não se punha um vinho novo em um odre velho, porque senão arrebenta. Da mesma forma, botar um paninho novo numa roupa velha, não tem sentido, porque a roupa velha já está em processo de desfiar, e aí termina ficando o pano novo, mas a veste velha se arrebenta. Então, de que ele está falando aqui? Ele está falando de estruturas velhas. Não se deve pôr algo novo sobre estruturas velhas, porque a estrutura velha não vai aguentar. Resumindo tudo, o que significa? O que seria estrutura velha? Estrutura velha, naquele contexto deles, era a necessidade de manter uma vida religiosa segundo os padrões da lei. E o que Jesus estava inaugurando era algo que não dependia da lei. Estão entendendo? Não dependia da lei. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida em comunhão com Deus. É o vinho novo e o pano novo. Mas não pode se pôr esse estilo de vida numa estrutura religiosa. Mas eu não entendo. Então, afinal de contas, eu devo ou não devo jejuar? Bom, quando o jejum é algo que brota no meu coração, porque eu quero agradar a Deus, eu quero mais de Deus, e eu quero estar mais sensível ao Espírito de Deus, o jejum é lícito. Mas se eu faço o jejum como um método religioso para tentar agradar a Deus, ou se eu faço o jejum como um método prescrito por outras pessoas, eu estou errado, porque é uma estrutura velha de religião. Você está entendendo? Em linhas gerais, o que se está dizendo aqui é: não devemos operar na carne, mas no espírito. Porque o cristianismo é no espírito, não é na carne. A estrutura da lei era baseada na carne. Mas eu entendo que muitos têm problemas de compreender esse negócio. Por quê? Porque confunde vida de disciplina com religião. A pessoa diz assim: não, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Aí a pessoa entende o quê? Como os fariseus entendiam. Por que que tu não está lendo a Bíblia, mas os discípulos do pastor Sérgio estão lendo? Por que tu não está orando, mas o discípulo do pastor Aurélio está orando? Né? Ou seja, como se a gente vivesse uma condição de prestar conta da nossa comunhão com Deus para outra pessoa. Isso é religião, diga religião. Diga é odre velho. Diga é pano velho. Não vale de nada a carne. A gente precisa entender que religião está ligada à carne. Porque a gente pensa, geralmente, quando pensa em carne, a gente pensa o quê? Em viver no pecado, na prostituição, né? Bebedice, comilança, isso aí é carne. Não, isso aí é carne sim, mas esse aí é só o produto da carne. Na verdade, quando a gente tenta viver uma vida religiosa, a gente não consegue controlar a carne. Parece uma coisa contraditória, né? Por quê, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem problema na área sexual, por exemplo, não é deixando de fazer aquilo porque tem que fazer aquilo que vai resolver. O que vai resolver é a revelação do que significa viver uma nova vida em Cristo. Porque vai brotar do coração, não é o que você faz com a sua mente, é o que brota do coração. A cura só se manifesta quando a gente crê de todo o coração. Por isso que aquele sistema não... Eu ouvi dizer que tem uma oração forte, está anotado ali no papel. Se você orar aquela reza, todo dia a pessoa vai curar. Isso não vale nada, isso é religião. A oração tem que brotar no coração. Assim também, se você vai jejuar, que seja uma direção do Espírito Santo.
Eu busco a Deus e leio a Bíblia, não é porque eu sou pastor e eu tenho, afinal de contas, onde já se viu um pastor não ler a Bíblia? Não, eu leio a Bíblia porque eu quero viver para Deus. Você está entendendo? Assim como é errado, por exemplo, um pastor só estudar a Bíblia quando vem para o púlpito. Isso é uma vergonha. Porque se é um pastor, não é que ele tem que ler a Bíblia. Se ele é um pastor, ele tem que viver a vida de Deus. E ler a Bíblia e orar e jejuar essas coisas é a consequência, não é aquilo que eu vou procurar fazer para agradar a Deus. Vocês estão entendendo o que significa isso? Então não pode se botar um pano velho na roupa nova, nem vinho novo no odre velho, porque vai arrebentar. E é por isso que a pessoa não consegue vencer o pecado. Por que não consegue vencer o pecado? Se Jesus já levou sobre si, morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele. O pecado já foi resolvido. Por que eu não consigo vencer o pecado? Sabe por quê? Porque não entendeu, está tentando colocar vinho novo em odre velho. Tem que trocar o odre por um odre novo. Então aqui não está falando de uma vida nova, de um coração novo. Aqui está falando de uma nova revelação, de uma estrutura. O vinho novo é o novo nascimento, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Mas a gente não pode colocar isso tentando viver de uma estrutura antiga, de uma forma religiosa, carnal. Porque vai romper, não vai aguentar. E aí você vai ficar se perguntando, por que não funcionou? Por que eu não fui curado? Por que eu não venço o pecado? Por que isso? Por que aquilo? Porque está colocando o que é de Deus, o novo, o Espírito, o poder, aquilo que nós temos direito na vida nova, dentro de uma estrutura velha, religiosa. Então uma vida disciplinada não é uma vida religiosa. Uma vida disciplinada é de quem quer viver para Deus. Não é a mesma coisa, não. Eu amo a Deus. Amém? Então, vamos dar um exemplo. Eu sou casado com a minha esposa, né, que eu amo, Fabiana. Então, eu devo procurar ficar bonito para ela, concordam? Mas por que eu devo ficar bonito para ela? Porque eu amo, entendeu? Assim ela também deve querer ficar bonito para mim, porque ela me ama, não é verdade? Então ela não é obrigada, não tem uma faca no pescoço dela, fique bonita. Né? Ou uma faca em mim, fique bonito, fique bonito. Não é, é uma questão de coração, diga de coração. Quando eu digo fique bonito, vocês estão entendendo, né? Tomar um banho, me arrumar, né? Aí vai aumentando o esforço, né, da vida disciplinada, fazer exercícios, né? Vocês entendem? Aliás, não sei se você tinha percebido, que eu e Fabiana a gente está mais magro, né? Você não percebeu. Ela já perdeu 6 e eu 4. É só boca fechada e exercício. Então, voltando ao ponto. Vida disciplinada não tem nada a ver com religião. Amém, queridos? Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4 e 5. Ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga comigo, antes da gente continuar a ler, diga, as ferramentas que Deus me deu não são carnais, são espirituais. Diga, Deus me deu vinho novo. Deus me deu pano novo. Bem, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, no contexto que eu estava dizendo aqui, religião é uma fortaleza e são sofismas. Não tem como conviver com as armas da milícia, que são espirituais, dentro da estrutura de sofisma, do engano. Quer ver um engano? O pastor Sérgio tem uma oração forte.
Aí eu ouvi dizer que quem vai orar é o irmão Zezinho ali. Não, oh, meu Deus, eu quero que quem ore... Não, aí vai a pessoa se escorando. Uma vez eu estava num lugar que a pessoa... Vinha o ministro, né, principal, e vinha um outro irmão, que ele tinha muita gente. Eu queria saber, que os irmãos aqui me ajudassem. Aí eu fiquei olhando para a pessoa ficava se esfregando assim, para ver se o ministro botava a mão, porque não estava crendo na oração do irmão. Estava crendo na oração do ministro. Sabe, isso aí é religiosidade. É odre velho. A unção estava operando ali, querido. Quando a gente coloca o foco no homem, a gente está querendo colocar o vinho novo num odre velho, numa estrutura velha, de religião, como se achasse que fulano de tal é mais consagrado do que os demais. Nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, querido. A unção do Espírito Santo está sempre entre nós. Evidentemente, existem chamados, existem dons, mas quando um ministro... Ele pode ser usado, ele já pode ter ressuscitado 20 pessoas. Se ele vem aqui e pede para o pastor Aurélio, para mim, para outro irmão, para vir orar, a unção automaticamente é redistribuída, porque a unção não é dele, não é do corpo dele, a unção é do Espírito Santo. Ele apenas é o agente administrador dessa unção. Você sabia que nós temos autoridade para administrar a unção? A unção é de Deus, mas a forma como ela opera vai depender do meu coração e da forma que eu ajo, e que você também age. Quando nós desrespeitamos a unção, nós não recebemos aquela unção. Então, essas besteiras, desculpa o termo, é a religião que faz. Eu vou receber a oração de fulano, mas de cicrano não. Não. Isso é religião, isso é tolice, querido. Nós não somos uma casta sacerdotal onde existem níveis de gente mais ungida do que os outros. Nós somos filhos de Deus. A unção do Espírito está no nosso meio. Amém, querido? Agora, é certo que quando a pessoa está vivendo em pecado, a unção não opera como deveria operar. Mas levando em consideração que todos estão buscando viver uma vida de consagração, a unção é a mesma. Ela opera no meio de nós. Amém? Então... As armas da nossa milícia, a gente não terminou, né? São poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando nós sofismas e também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja que ele colocou a palavra pensamento aqui, interessante, dando a entender que essa estrutura velha, esse odre velho, esse pano velho, tem relação com a forma como você pensa. É por isso que eu disse no início, o problema da gente é que a gente acha coisa demais. E achando, não concordando com isso, a gente termina cortando o fluir da graça de Deus na nossa vida. Porque em vez de obedecer, tem um pensamento de Cristo, tem um pensamento carnal. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não concordo com isso. Não quero receber a oração de... Eu só vou lá para frente quando for cicrano. Enquanto for beltrano, eu não for lá para frente. Não vai receber de ninguém, meu irmão. Porque esse tipo de atitude não é de acordo com o Espírito de Cristo. Você entendeu? Você entende? O Espírito do Senhor, ele é poderoso para operar a perfeita vontade de Deus. Mas a Bíblia também nos adverte, dizendo... Não entristeçais o Espírito de Deus. E depois desse texto, Paulo diz, não tendo contenda, não tendo gritaria, não tendo discussão. Ou seja, quando a gente não vive uma vida de unidade, a gente entristece o Espírito de Deus e aí ele não opera. Você entendeu? Mas como é que eu vou viver uma vida de unidade se eu estou escolhendo? Aí, o César de Deus, mas o pastor Aurélio não sei. A Ruta de Deus, Macato, não sei. Quer dizer, esse tipo de atitude é estrutura velha, é odre velho, é religião. Amém, queridos? São coisas como essa que impedem que o milagre, alguma coisa aconteça. A gente faz acepção de pessoas, de ministros, vai fazendo acepção de coisas, de igrejas. Aquela igreja tem Deus, essa aqui eu não sei. Quem foi que nos constituiu como juiz? Onde foi que veio o Espírito do Senhor para dar essa autoridade para você? Não deu, porque a gente não pode julgar a vida dos outros. Amém, queridos? Isso é odre velho, diga odre velho, diga pano velho. Isso é uma estrutura velha, querido.
Amém? Estrutura velha. E aí o Senhor Jesus, um versículo que eu amo demais, ele diz lá em João 6,63. Esse versículo eu amo tanto porque ele está repleto de revelação aqui. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. No contexto que a gente está dizendo, o Espírito que vivifica é o quê? O pano novo, o vinho novo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A gente pode traduzir assim: o vinho novo é o que vivifica. O odre velho não serve de nada. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ele poderia traduzir também: as palavras que Jesus nos diz são pano novo e vinho novo. O odre velho e a roupa velha não servem de nada. Mas esse é o problema da gente. Como ser humano, a gente tem esta mania. Presta atenção, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem essa mesma mania. Ninguém pode dizer que não tem. A começar de mim também. Todo um ser humano, todo mundo tem essa mania de achar que tudo que acontece é resultado do seu trabalho. Então, eu tenho que fazer algo para poder dar resultado. É aquela mania, né? Se eu não estiver aqui, ninguém faz nada, né? E tu é Deus? Se eu não estiver naquele culto, não tem nada. E tu é Deus? Se eu não pregar, não tem nada. Se eu não orar, é mais ou menos isso. A pessoa acha que é Deus. Que tudo é resultado do que você faz, do que você ora. É semelhante àqueles irmãos que dizem assim: ah, meu dízimo é bom, se eu não der o dízimo, aquela igreja fecha. Você pensa que isso é conversa? Já aconteceu, viu? Em muitas igrejas. É a mesma coisa. A pessoa acha que tudo acontece por causa dele ou dela. Mas a igreja não é dele ou dela, nem do pastor, a igreja é do Senhor. Amém, queridos? É Deus que provisiona, é Deus que cuida de nós, é Deus quem cura, não é um homem ou uma mulher, quem cura é Deus. A oração que realmente funciona, não é a oração de fulano ou de ciclano, a oração que funciona é aquela que é feita conforme os princípios da palavra. A oração que funciona é aquela que envolve o coração, é aquela que envolve fé, essa é a oração que funciona. Amém, queridos? Então, a carne, o odre velho, o pano velho, não serve de nada. Enquanto a gente estiver teimando com isso, não vai acontecer nada, queridos. Por que eu digo enquanto a gente estiver fazendo? Porque eu sei que todo mundo, numa área ou noutra, tem esse problema. Às vezes pensa assim: será que é porque eu não estou orando bastante? Que não está acontecendo? Será que é porque eu não estou dando mais oferta? A oferta tem que ser resultado daquilo que foi proposto no coração, segundo a direção de Deus. Não é assim: quanto mais eu dou oferta, mais alguma coisa vai acontecer. Não é assim. Com certeza, se eu sou desobediente e não dou oferta, nada vai acontecer. Então a questão não é o valor monetário, é a obediência à direção de Deus. Amém? Não é a religião. Até mesmo o dízimo e a oferta não é a religião que rege os princípios espirituais que agem através da provisão de Deus na nossa vida. Não é a religião. Não é a obrigação. Por isso que o que foi extinto a respeito do dízimo não é não dar dízimo. O que foi extinto é: você não vai ser condenado se não der. Isso foi extinto. Entendeu qual é a... então... Só que se você fica pensando assim: já que eu não sou condenado e eu não sou obrigado, então para que eu vou dar dízimo? Aí é um coração errado. Mão de vaca. E a Bíblia diz que os mãos de vaca vão para o inferno. Você sabia disso, que a Bíblia diz isso? A Bíblia não diz, vamos ter... A Bíblia diz que todos os mãos de vaca vão ficar fora da cidade santa. É sério isso, né? Quem é mão de vaca vai para o inferno, segundo a Bíblia. Então é bom ter cuidado, né?
Se eu não sou obrigado, por que eu... Está entendendo que as coisas de Deus não é assim, não é obrigado. A nova aliança é o vinho novo. É o pano. Você faz porque você ama. Você deve vir para a igreja, né? Oh, se eu não for para a igreja, Deus pode me castigar. Não, você não vem para a igreja porque você, pelo que eu entendi, você ama a Deus, né? A não ser que você não ame a Deus, né? Porque tem gente que pensa assim, não, eu já fui semana, não tem necessidade de eu ir toda semana não, Deus sabe, Deus entende. Mas não é, então é religião que você está fazendo, meu amigo, você não entendeu. Então eu falo um favor para você mesmo, não venha mais nenhum dia. Já não. Porque você deve vir para o culto, não é porque Deus sabe. Não, você deve vir para o culto porque você, pelo que eu entendi, você ama a Deus, né? Você já pensou se o namorado começa a namorar, é aquela paixão, né? Namorado e namorada, você é a mulher da minha vida, ou você é o homem da minha vida. Aí como é que a gente fala? Não, no final de semana eu vou lá. Aí o namorado chega para a namorada e diz, eu já fui a semana passada, sabe? Não precisa eu ir essa semana aí não. Faça isso para você ver um negócio. Faça. Vá, faça isso. Mas a gente não entende. Você não diz que ama a Deus? Você entendeu o que é religião? A religião pensa assim, não precisa eu ir todo, porque isso é fanatismo, porque Deus... Meu querido, não é assim, não é religião, não é obrigado. Amém. Quando eu e Fabiana a gente fez o rema e estava indo ia para todos os cultos, a gente não estava semeando uma brecha para ver se botava a gente como pastor, não. Você entendeu? Eu e Fabiana a gente fazia, e eu fazia com todo o coração, e eu posso dizer de mim, porque antes eu vivia uma vida longe do Senhor, e eu sei como é ruim viver uma vida longe do Senhor, e o resultado que eu colhi. Então, por coração grato diante de Deus, eu estava lá todo domingo. Mas eu sei que lá dentro da igreja do Verbo da Vida de Campina Grande, eu sei que tem muita gente que estava fazendo aquilo na expectativa de ser chamado para ser professor do rema, ou de ser pastor. E é por isso que depois fica sendo pastor ou professor do rema, e sofre, e tem que passar 10, 15 anos para poder se encaixar e entender o que é odre novo e vinho novo. Porque tem muita gente no meio das igrejas querendo colocar o vinho novo no odre velho. E é por isso que sofre. Você está entendendo? Vocês estão entendendo onde é que a gente está chegando? Como é uma linha tênue, assim, ó. Muito tênue entre viver religiosamente e viver realmente como alguém que ama a Deus. O tema que nós vai ter no sábado agora com os jovens é vida de santidade. Sabe que tem gente que entende vida de santidade como um esforço para ser santo. Está errado. Por isso que não toque nisso, não faça aquilo, tem que ter a saia batendo aqui no chão, o cabelo arrastando aqui, não pode ter barba. E essas coisas todas que não têm poder nenhum contra a sensualidade. Tem um versículo que fala disso, né? Colossenses 2, 20 e 23. Eu até que citei isso no vídeo dessa semana, acho que foi antes de ontem. Olha só. Lembra de novo do primeiro versículo. Jesus disse o quê? Não se põe pano novo em veste velha, porque romperá, não foi assim? Não se põe vinho novo em odre velho, porque o odre vai estourar. Aí o que Paulo diz aqui? Se morreste, versículo 20, Colossenses 2, 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, se você agora tem vinho novo e o rudimento do odre velho já foi extinto, por que vocês vivessem no mundo, vos sujeitais a ordenanças? O que é ordenança? Diga, religião. Versículo 21, não manuseie isto, não proves aquilo, não toque naquilo, não coma carne de porco, tem que guardar o sábado, essas coisas. Né?
segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Olha o que ele diz no 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Ou seja, não como aquilo, faço aquilo outro, não pode ter barba, tem que o cabelo estar curtinho, tal. Todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Outras versões diz contra a carnalidade, contra problemas sexuais, por exemplo. Por isso que de vez em quando tem uma bomba, uma pessoa toda purificada, toda não sei o quê, e daqui a pouco a prostituição. Porque isso não muda. A mudança tem que vir do coração, diga, do meu coração. Então, vida de santidade não é uma disciplina, porque eu não posso tocar nisso, não posso fazer aquilo. Vida de santidade é resultado de uma mudança no meu coração. É vinho novo em odre novo. Enquanto a gente tentar colocar no odre velho, não funciona. Não tem poder contra a sensualidade. Porque tudo que é do Espírito opera pelo coração. A fé não é do coração? Mas a gente quer operar a fé pelo esforço da carne. Eu estou vindo todo domingo e eu me esforço. Queridos, enquanto é um esforço que você está vindo todo domingo, você não entendeu que isso é religião. Eu não entendo. Então eu devo vir para a igreja ou não devo vir para a igreja? Venha, mas venha de coração. Não venha obrigado, com medo de um castigo. Tem gente que tem medo do castigo de Deus e tem gente que tem medo do ataque do diabo. Seja por um motivo ou seja por outro, a Bíblia diz que quem anda no medo não é aperfeiçoado no amor. E o 1 João diz que é no amor. O aperfeiçoamento do amor, ele está falando ali sobre relacionamento com Deus. Então o que significa ser aperfeiçoado no amor? Você sabe porque você sabe que o vinho novo está no odre novo. Então Deus está contigo, aprove a Deus te abençoar, Ele colocou os anjos ao teu redor, vai dar tudo certo. Não é por medo de demônio ou por medo do castigo de Deus, é porque eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, você está entendendo? É de coração. É odre novo, vinho novo. Veste nova em pano novo. Era isso que Jesus queria dizer. Mas eu sei que é uma linha muito tênue. Pessoas vão do extremo ao outro. Ah, eu tenho a graça de Deus. Aí vive uma vida toda de todo jeito, pecando, porque afinal de contas Deus me ama. O problema não é Deus te ama porque Ele te ama. O problema é, e tu ama Ele? Esse é o problema. Né? Aquele exemplo da namorada. Namorado e namorada. Oh, você é a mulher da minha vida. Oh, você é o homem da minha vida. Oh, meu coração bate quando eu te vejo. Ah, tá. Aí vem uma semana, vem duas. Na terceira semana, não aparece o namorado. A menina falou, o que foi? Não, eu estava numas festas, farreando, indo numa casa de prostituição. O quê? Por que você fala um negócio desse? Mas tu não me amas? É o que você quer fazer com Deus. Não é? Deus me ama. Então eu vou viver uma vida de todo jeito. Então é um povo que vai para um extremo para o outro. Você entendeu? Ou vive na prostituição e porque Deus te ama, ou é o contrário, faz tudo obrigado pela religião. E isso aí não tem poder nenhum contra a sensualidade. Vocês entendem que a vida com Deus é uma vida de fé, é com o coração. A grande pergunta de $1 milhão é, você ama a Deus? Esta é a verdadeira pergunta, e nesta pergunta está o cerne da mudança da sua vida. Você ama a Deus? É por isso que Jesus fez aquela pergunta para Pedro, né?
Pedro, tu me amas? Ele está perguntando para você, tu me amas? Aí Pedro diz, mestre, tu sabes que eu te amo. Só que no original grego lá, Jesus estava perguntando, tu me ágape, ou seja, tu me ama com o amor de Deus? E Pedro estava respondendo com amor fraternal. Como se fosse assim, Pedro, tu me amas com o amor de Deus? E Pedro respondeu, Jesus, tu sabe que eu gosto tanto de ti. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro disse, mestre, tu sabe que eu gosto demais de ti. Pedro, aí Jesus pergunta de novo. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Tem gente que diz, porque ele negou 3 vezes. Pode até ser, mas eu entendo que Jesus perguntou 3 vezes para ver se captava o odre novo, o coração de Pedro. Tipo assim, tu está se tocando do que eu estou te perguntando, Pedro? É o que Jesus está dizendo agora para vocês. Vocês estão entendendo o que o Espírito do Senhor está falando para você hoje, na noite de hoje, aqui na igreja de Maringá? E aí, veja como foi isso mesmo. Quando Pedro finalmente responde, Senhor, eu te amo com o amor de Deus. Aí é quando Jesus viu que ele captou a mensagem e diz, quando tu era novo, tu ia para onde tu ia. Quisesse, tu ia. Mas vai chegar um momento onde você está dizendo que me ama. Então, se você me ama, você vai ter que entregar a sua vida mesmo por mim. Porque vai chegar um momento que algumas pessoas vão pegar você e levar você para onde você não quer ir. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João que ele estava falando a respeito da morte que Pedro ia ter. E Pedro foi crucificado como Jesus. Jesus não está pedindo que você seja crucificado, mas ele está tentando captar o seu coração. Você ama ele mesmo? Porque se você amar, você vai realmente orar, jejumar, vir para a igreja, dar dízimo e oferta. Não é porque você é obrigado. Não é porque os demônios vão pegar você. Não é porque Deus vai castigar. Não é porque você ama ele. Vinho novo em odre novo. Quando a gente está sintonizado nessa forma, né, o pensamento cativo à obediência de Cristo, como diz Paulo, aí tudo flui, as coisas começam a aparecer. Aquilo que tu tem orado tanto tempo começa a acontecer, porque Deus está esperando que você dê a resposta que Pedro deu. Tu me amas? Mas sabe o que é, pastor? Eu tenho um problema na minha vida, um pecado, uma coisa, e eu já tentei, eu já orei, eu já fiz. Você não entendeu, querida. Não é por obrigação, é você entregar o seu coração. Senhor, eu confio em Ti. Porque Romanos, no capítulo 6, diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei. Por que ele disse isso? Porque a lei levantava, avultava o pecado. Mostrava que você era um pecador mesmo, sem vergonha e não tinha jeito. Mas através de Cristo Jesus, o problema do pecado foi resolvido. Não é porque agora tu tem força para vender o pecado. Não, a força não vem de ti, a força vem pelo Espírito de Deus que habita em você. É essa conexão, entendeu? Você precisa entender que você é odre novo. Você é veste nova. E que o vinho novo e o pano novo do Espírito veio fazer a habitação no seu coração. Então vai dar tudo certo. O odre não vai se romper, a veste não vai se romper. O problema é que tem gente que fica pensando, é como se dissesse assim, eu sou uma roupa velha, eu já tentei botar esse pano de Deus, já pedi, Deus bota esse pano, emenda a minha vida, e quando eu vejo, rasga, que miserável pano velho que sou, quem me livrará do corpo dessa rasgação toda, né? Eu não sirvo de nada. Aí Paulo dá a resposta em Romanos capítulo 8, graças a Deus que nos libertou e nos deu uma veste nova através de Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Romanos capítulo 7 está falando do pecador, que é um miserável. Tá?
No 8 ele diz, graças a Deus que Jesus resolveu isso. Eu sou um odre novo, eu tenho uma veste nova. Então é essa consciência, esse pensamento cativo a Cristo, que faz você se alinhar e deixar de ser religioso. Muita gente está dentro das igrejas e está presa à religião, até quem está nas igrejas da fé, por incrível que pareça. Porque a pessoa fica pensando, se há poder no que eu falo, e isso é verdade, então eu vou confessar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai acontecer, meu amigo, porque você ainda não entendeu que eu falo aquilo que eu creio. Não é eu falo para poder ver se eu creio, não. Quando eu falo para poder ver se eu creio, eu estou pegando o vinho novo, botando no odre velho. Rasga. Tem que acontecer isso. Não acontece, meu irmão. Não acontece, porque não é pensamento positivo. O vinho novo no odre novo. Eu falo o que eu creio. E eu creio porque eu amo. Por isso que a fé opera pelo amor. Vamos traduzir de uma forma diferente. A fé, que é o vinho novo, só opera quando o meu coração não é carnal, não é odre velho. É um coração que verdadeiramente ama. Por isso que eu devo vir para a igreja, porque eu amo. Eu devo dar o dízimo, a oferta, porque eu amo. Eu jejum porque eu amo. Como eu amo, a fé opera. Mas não, em nome de Jesus, vai ser isso, vai ser aquilo, não acontece nada. Não mudou o coração. Quando a gente diz, querido, que há poder no que a gente fala, que nós devemos confessar a palavra de Deus, a gente está levando em consideração que você já ama a Deus e você já crê na palavra. Você entendeu? Ou seja, eu levo em consideração que você já entende o que é ser odre novo. É por isso que no Rema e alguns cultos a gente fala tanto sobre você é o que a Bíblia diz que você é. É a nova realidade em Cristo. Você não é um pecador, você é um filho de Deus. O que a gente está querendo dizer? Cristão, tu és odre novo. Tu és pano novo. Tu não é um pecador, um pano velho, não. Porque enquanto você ficar pensando, esse pensamento contrário à obediência de Cristo, que você é um pano velho, um miserável, pecador, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que estar convicto. Ninguém, nem demônio, nem papai, nem mamãe, nem filho, ninguém vai tirar do seu coração que você é um filho, é uma filha de Deus, que você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Você é um odre novo, você é uma veste nova, você é um filho de Deus. Isso tem que ser uma consciência plena no seu coração. Porque o vinho novo do Espírito Santo, o pano novo da palavra, encontra guarida num ambiente propício, de nova criação em Cristo Jesus. Quando você está consciente disso, quando as coisas começam a piorar em vez de melhorar, você, em vez de retroceder e dizer, não funciona, você fica mais convicto. Ah, diabo, você está se levantando, você vai cair, você está confrontando. É por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. E diz também, resisti ao diabo e sujeitai-vos a Deus, e o diabo vai fugir de você. Por quê? Porque a consciência que você é pano novo, veste nova, melhor dizendo, e você é um odre novo. Eu espero que nunca mais você tenha dúvida a respeito dessa mensagem de Jesus, a respeito de odres novos e vinhos novos. Amém. Por isso que você tem que ter um coração grato, querido. Coração grato. Porque antes eu era um odre velho mesmo.
Eu acho que nem sei se eu era um odre, acho que era uma lata velha. Lata velha, furada, enferrujada. Odre é muito chique. Mas Deus me transformou num odre novo. Embora o diabo queira dizer que eu sou um odre velho. Porque o diabo, ele é isso, ele fica jogando. Você não presta, você é um pecador, não é assim? Tu só faz besteira, tu abre a boca e só fala besteira. É o diabo acusando. Mas eu sou nova criação. Então, não pode se pegar velhas estruturas. É por isso que é uma tolice maior do mundo esse negócio dos irmãos de guardar sábado. Eu nunca vi uma tolice tão boba como essa. É claro que Paulo diz que alguns fazem para Deus e a gente não deve julgar porque de qualquer forma eles são filhos de Deus, amém? Mas para você é tolice guardar sábado, guardar dia, guardar domingo. Tem gente que faz, tem uns que faz briga até por domingo, você já viu isso? Lá no Nordeste tem um colega meu que o tio dele era pastor da igreja, aí ele começou a abrir um frigorífico lá, uma loja, no domingo de manhã. Aí o tio passou e disse, abrindo o comércio no dia do Senhor. Então, queridos, tanto faz domingo como sábado, como terça, como segunda, todo dia é dia de Deus. E todo dia deve ser consagrado. Quando a gente separa um dia dos demais, a gente está fazendo como a velha estrutura pede. Quando o princípio do sábado é o quê? O que foi que Jesus Cristo disse? O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Por que ele disse isso? O sábado é o sétimo dia para descansar. Então, o sábado não é o dia de sábado, mas o dia do descanso, que deve ser separado para Deus. Seja a segunda, terça, quarta, quinta, qualquer que dia que você tenha separado, porque você não está trabalhando naquele dia, reserve aquele dia para Deus. Mas todo dia deve ser consagrado ao Senhor. Mas quando a gente faz, como diz Paulo, separação de dias, lua nova e festa, você está segundo os preceitos dos homens, voltando às velhas estruturas da veste velha, do odre velho, pensando que é o teu esforço que vai agradar a Deus, ou é o teu esforço que vai fazer as coisas funcionar. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que essa revelação caia no seu coração e você entenda. Porque muitas pessoas entendem, por exemplo, que o dízimo e a oferta deve ser do coração. E é fiel no dízimo e na oferta. Entende, por exemplo, que tudo que eu faço para Deus deve ser do coração. Mas às vezes é enganada nesse negócio de eu devo vir num culto, outro não, porque senão Deus me castiga. É a mesma coisa. Fez a mesma coisa, você está entendendo? Mas pastor, sobre dízimo e oferta, não está escrito lá em Malaquias, com maldição sois amaldiçoados. Não está escrito assim? Quando é que nós somos amaldiçoados? Quando me roubais. Quando é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Está escrito assim em Malaquias capítulo 3, né? Mas quantos já perceberam que Malaquias está no Velho Testamento? Aí nós chegamos em Gálatas e está escrito o quê? Que a maldição da lei foi levada na cruz do Calvário. Jesus levou a maldição. E a maldição da lei, resumidamente, envolvia enfermidade, miséria e morte espiritual. Todas as três qualidades de destruição da maldição foi resolvida na cruz do Calvário. Inclusive a miséria. O que traz a miséria é o espírito destruidor. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, que Ele nos deu autoridade sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Espírito destruidor é poder do maligno ou não é? O que acontece é que a gente não é amaldiçoado ou como castigo de Malaquias, quando a gente não dá dízimo nem oferta nem nada. O que acontece é que quando a gente não dá dízimo nem oferta, a gente está demonstrando com as nossas atitudes que a gente não ama a Deus. É aquela história do namorado, da namorada que eu falei.
Qual é a namorada que vai aceitar um negócio desse? O namorado vem 3 semanas, mas na quarta ele vai para a prostituição. Porque ele sabe que ela ama ele. Você acha que a namorada vai aceitar um negócio desse? Como é que a pessoa diz que ama a namorada e vai para uma casa de prostituição? Como é que diz? Como é que é isso? Como é que a gente diz que ama a Deus e faz negociata quando dá dízimo, quando não dá dízimo, quando é para vir para o culto? É uma questão de amor, não tem uma questão de castigo nem demônio, não. Então, novamente eu faço a pergunta. A grande pergunta que vai definir a sua vida é: você ama a Deus? Deus sabe o esforço que eu faço na sua vida. Então, se é esforço, não ama. Quando a gente ama, nem tem esforço. Já viu aquilo? Quando a gente trabalha no que a gente ama, o trabalho é uma diversão. É ou não é? Quando a gente trabalha naquilo que a gente não ama, é um esforço. Então o problema é esse. É como se a pessoa dissesse: você está vendo o esforço? Eu nem gosto de vir para o culto, mas eu faço um esforço. É um negócio tremendo. Oh, Deus, tenha misericórdia da minha. Não, então não é amor nenhum, meu irmão. Não é amor nenhum, não. A gente está se enganando. É melhor você fazer a seguinte oração: Senhor, restaura a alegria da oração e que eu realmente faça algo por amor à tua vida. É uma conversão. Entrega teu coração a Deus. Do que a gente viver, como dizem os irmãos, este evangelho falsificado, falsier, xing-ling. Essa vida que não é vida de Deus, é um odre velho. É uma veste velha. E cedo ou tarde você não vai aguentar, porque quando você faz com a sua força, você não aguenta, você não vai aguentar cumprir as escalas do departamento, você não vai aguentar vir para o domingo, todo domingo, porque é uma coisa que é um esforço. Eu não amo, mas eu faço. Deus sabe o quanto eu me esforço para aguentar a cara daqueles irmãos da igreja. A pessoa se enganando a si mesma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É claro que nós sabemos que tem gente que tem um temperamento mais difícil. É verdade ou não é? Não vamos se enganar, né? Mas quando a gente ama os irmãos, ou ama a Deus, ama o Senhor, essas coisas passam. Voltando ao exemplo da namorada. Eu gosto desse da namorada porque quando a pessoa ama a namorada ou a namorada ama o namorado, os outros vê o defeito, mas a pessoa não vê. Já prestou atenção? Como diz Nordé, fica abestalhado. Sabe, a gente está precisando ficar abestalhado com os irmãos da igreja. Para não ver mais os defeitos. Não é por isso que Paulo disse: olha, a ninguém mais eu vejo segundo a carne. Ou seja, eu agora decidi ficar abestalhado, né? E até mesmo Cristo, se eu via segundo a carne, é agora desse jeito que eu vejo mais. Ou seja, eu estou vendo segundo o Espírito. Eu tenho que me apaixonar pela obra de Deus. Eu tenho que me apaixonar pelo Senhor. Eu tenho que me apaixonar pelas coisas do Senhor. Deixa eu dar um testemunho. Quando eu era do mundo, eu era roqueiro. Você sabe o que é roqueiro, né? Roqueiro ama o rock. Até hoje, quando eu escuto aquelas músicas, eu fico cantando. Eu me lembro até dos solos de guitarra, de tudo. Eu só não assobio, eu fazia o solo todinho. E aí eu tinha uma dificuldade de amar os louvores da igreja. Porque eu achava tudo feio. A músicazinha velha, feijão com arroz. E quando vi os irmãos com os violões desafinados, aí é que o negócio ficava triste. Pelo amor de Deus, que crucificação da carne é essa? Eu estou sendo sincero para você entender o que eu vou dizer agora. Para você entender que existe salvação para a tua vida também. Eu cantava pela fé, entendeu? Oh, aleluia. E aquela música horrível, Jesus. Eu tenho que captar o Espírito do Santo do Senhor que está por trás da música. Era assim, eu tenho que né? Você acredita que de tanto eu me envolver de coração,
eu comecei a amar o louvor, mesmo sem gostar do estilo. Ainda hoje eu não gosto do estilo, de muitas músicas de louvor, eu não gosto. Mas quando eu estou cantando, eu nem me toco com isso mais. Ou seja, é o namorado e a namorada que ficam abestalhados, está entendendo? Você entendeu? Eu fiquei abestalhado pelos louvores, pronto. Você está entendendo? Mesmo eu olhando, quando eu vou para a ponta do lápis assim, eu vejo, ixi, que musiquinha, né? Lá, lá, depois loló, lá, lá, loló, lá, lá, loló. Que musiquinha besta. Mas eu aprendi a amar, porque eu vejo o Espírito do Senhor por trás. E para mim hoje o que importa mais é todo mundo estar fluindo no Espírito, do que se a música é bonita ou se é feia. Quando a gente ama, a gente age assim. Você está entendendo, querido? Porque todo mundo sabe, tem gente que tem um temperamento um dos outros aí que às vezes bate o bico, né? E a gente, vamos se enganar? Não, tem gente que é assim, né? Mas quando a gente está realmente decidido a amar a obra do Senhor, essas coisas perdem o sentido e fica tudo fácil. Amém, querido? Vocês estão entendendo? O problema da gente é que a gente acha coisa demais, a gente quer botar o vinho novo em odre velho, querido. Não funciona, não funciona. É envolver o coração, é amar de todo o coração, não está entendendo, querido? É decidir, uma decisão de qualidade. É realmente responder a Cristo como Pedro no final respondeu. Será que você tinha coragem de ouvir isso da parte do Senhor? Claro que ele não vai fazer isso, mas você já parou para pensar, Senhor, eu te amo de todo o coração. Aí a voz vem assim lá, pô, te prepara, nego, que a lapada vai ser grande. Foi isso que ele disse profeticamente para Paulo, né? Eu vou ensinar ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Mas Paulo tinha uma estrutura que podia aguentar. Muitos de nós não temos. Muita gente quer ser Paulo, mas não tem condição nenhuma de ser Paulo, né? Vocês entenderam o que nós estamos querendo dizer? Fique firme, convicto que você é um odre novo. Diga, eu sou um odre novo. Diga, eu tenho veste nova. Amém. Não vai rasgar a roupa, não vai rasgar o odre, vai dar tudo certo. Queridos, está muito próximo a volta do Senhor, eu tenho certeza. Eu vou dizer aqui aquilo mesmo que veio no meu coração no tempo da pandemia, e agora está me vindo no coração. Se você crê no que eu vou dizer, agora eu vou dizendo pelo Espírito, tá? Ninguém vai morrer antes do tempo aqui dessa igreja, você está entendendo? Você vai morrer no tempo certo, se Jesus não vier antes. Porque eu estou começando a crer que Jesus vai todo mundo aqui ser arrebatado. Eu preciso dizer isso, eu já disse algumas vezes, mas para você entender também nessa área. Proteção. A Bíblia diz que os anjos do Senhor foram enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Lá em capítulo 1 de Hebreus fala isso, amém? Você sabe que os anjos, eles foram enviados para nos auxiliar e nos proteger também, sabia? Paulo, quando está falando lá em Coríntios a respeito do comprimento do cabelo da mulher, né, que os irmãos pegam, né, a estrutura velha, mas pega para dizer, olha, é desonroso, a mulher tem que ter o cabelo comprido, e não entende que o que está em jogo ali não é o comprimento do cabelo, o que está em jogo ali é a insubmissão da mulher dentro de casa. Porque tamanho de cabelo muda conforme a moda, conforme a cultura. A questão não era essa. Presta atenção aqui que isso tem relação com a proteção, olha só. A questão é, a conversa que ele estava dizendo era, quando a mulher pega e insiste em cortar o cabelo, ela desonra o marido. Desonrando o marido, ela está desrespeitando o marido. Aí ele fala que a mulher, fala que a mulher está submissa ao homem, o homem está submisso a Cristo, Cristo está submisso, não é isso que ele fala? Então, o ensino ali não é tamanho do cabelo, o que ele está ensinando ali é
conexão de submissão à autoridade. Presta atenção, não se desconecta aqui não, tá? Você concorda comigo que submissão à autoridade é um princípio bíblico? Então faz parte do que a gente estava falando, vinho novo e pano novo. Porque não é só o poder do Espírito Santo, é a cura, é também o respeito a um princípio bíblico de submissão à autoridade. Amém? Mas a questão é, preste atenção, nesse mesmo texto Paulo diz assim, eu estou falando isso por causa dos anjos. E aí? O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, querido, que os anjos foram enviados para nos proteger e nos guardar, mas os anjos respeitam submissão e autoridade. Por quê? Porque um terço dos anjos falhou na rebelião de Lúcifer e se transformou em demônio. Depois, outra classe de anjos fez besteira também e foram lá para o Tártaro. O que é que acontece agora? Os anjos obedecem à risca. Se ele está na sua casa, o anjo de Deus foi enviado para proteger você, e você começa a desrespeitar princípios bíblicos, o anjo não vai proteger você. Então voltamos para o ponto inicial. Se eu tenho uma veste nova, e tenho um remendo novo, e eu tenho um odre novo, que vem um vinho novo, vai dar tudo certo. Os anjos vão me proteger, prosperidade vai chegar. Quem está crendo aqui? Quem crê? Vai dar tudo certo. O problema é quando a gente quer viver uma vida religiosa, ou fazendo besteira, ou quebrando princípio. Aí não é o castigo de Deus. É porque fica difícil os anjos proteger quando você está confrontando a palavra de Deus. Por isso que eu disse, quem crê vai completar os dias com saúde. Creia de todo o seu coração, pegue esta palavra porque vem do alto do trono. O Senhor é contigo, homem, mulher, o Senhor é com a tua família. Deus, aprove a Deus colocar do benefício da nova aliança sobre a sua vida. No dia que você aceitou Jesus, veio o pano novo, veio o vinho novo, você não está submetido ao poder do pecado, o diabo não tem autoridade contra a tua vida. Tome consciência disso e não negocie essa verdade. Quando isso cai no teu coração, tudo que você fala da palavra vai acontecer. Quando você abre a boca para orar, Deus já providenciou. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai celestial, está aqui o teu povo. Foi dada a mensagem, Pai. Obrigado, nós somos gratos porque Tu nos desse um novo coração. Onde está depositado o vinho novo, a veste nova. Tudo que é benefício da santa aliança que nós temos contigo. Pai, obrigado pela proteção, pelos anjos que colocaste ao nosso redor. Pela unção do Espírito Santo que despedaça julgos. Pai, que essa mensagem não caia ao vento, vá ser levada pelo vento, mas que encontre no coração de cada pessoa aqui um solo fértil. E eles vivam segundo essas realidades, Pai. Em nome de Jesus.